Ruth apertou a mão de Dale sobre a mesa de carvalho polido, sua risada tão aguda que cortou o burburinho do restaurante. Meu garfo bateu no prato, o som perdido em seu olhar brilhante fixo nele. O Frank é só... O Frank, ela dissera com um gesto de desdém. Coitado, ele tenta. Meu peito apertou, o ar de repente rarefeito demais para respirar. Dale apenas deu um sorriso irônico. O relógio digital do micro-ondas marcava 1h27 da manhã quando ouvi o zumbido familiar do BMW da Ruth entrando na garagem. Os faróis percorreram a janela da sala de estar e se apagaram. Uma porta do carro bateu com um baque, depois outra, mais suave, como se ela estivesse tomando cuidado para não acordar a vizinhança inteira. Eu estava lendo uma biografia antiga de Teddy Roosevelt, mas as palavras ainda não tinham me convencido esta noite. A casa parecia silenciosa demais, como se estivesse sufocando. Um minuto depois, ela entrou pela porta da frente, sem a aparência de alguém que acabara de passar 3 dias em uma conferência de finanças em Detroit. Ela irradiava luz, um tipo de brilho interior que eu não via há tempos. Seus cabelos loiros platinados, geralmente presos em um coque discreto, caíam em ondas suaves sobre os ombros, emoldurando um rosto que parecia mais jovem, mais nítido. O vestido verde esmeralda que usava colava-se ao corpo, um tecido que eu não reconhecia, e captava a luz fraca da entrada de uma forma que a fazia ondular. Frank, ela chamou, sua voz melodiosa, não o tom monótono e cansado que eu esperava. E aí? Eu disse, colocando o livro na mesa de centro. Tentei parecer casual, como se não tivesse ficado olhando para o relógio nas últimas 2 horas. Deu certo, anunciou ela, com um sorriso largo e radiante. A conta da Jameson. Eles aprovaram nossa proposta de expansão para a costa leste. Ela fez uma pausa, deixando a notícia pairar no ar entre nós. É importante, Frank, muito importante. Pode até ser uma oportunidade para a minha própria divisão. Forcei um sorriso, elevando os cantos da boca. Que ótimo, Ruth. Muito ótimo mesmo. Sabia que você ia entender. As palavras soaram pesadas na minha garganta, quase doces demais. Ela tirou os sapatos de salto alto que deslizaram pelo piso de madeira. Um deles bateu no rodapé com um leve baque. Seus movimentos eram fluidos, quase descuidados. Ao se abaixar para pegar a pasta, o celular vibrou na mesa do hall. Uma vibração rápida e insistente. Ela olhou para ele, um lampejo de algo indecifrável em seus olhos, e então o descartou com um gesto de mão. Só coisas do trabalho. O Dale é um chato, sempre mandando e-mails a qualquer hora. Eu a observei. Sua postura, geralmente um pouco rígida depois de longos dias, agora era graciosa, relaxada. Seus ombros estavam para trás, sua cabeça erguida. Esta não era a Ruth que normalmente se arrastava para casa, desabando no sofá, exausta. Esta era uma mulher diferente, transformada. A conferência correu bem? Perguntei com a voz monótona. Ela hesitou, endireitando-se. Sim, tudo bem. Tenho muitos contatos bons, mas, sinceramente, estou exausta. Passou a mão pelos cabelos, um gesto que parecia ensaiado. Posso desfazer as malas e tomar um banho primeiro? Só quero me livrar do cansaço da viagem. Não, pode ir em frente. Eu disse, pegando meu livro novamente. Embora não o tenha olhado, ela subiu as escadas, seu vestido esmeralda brilhando a cada passo. Ao chegar ao patamar, começou a cantarolar. Era uma melodia que eu não reconheci, leve e suave, quase lúdica. Um nó se formou no meu estômago. Lá de baixo eu conseguia ouvir o chuveiro ligado, um ruído branco constante. Então, em meio ao barulho da água, ouvi de novo a vibração fraca e insistente do celular dela. Vibrou uma vez, depois 2 e depois mais 3 vezes em rápida sucessão. Mensagens demais para ser apenas estresse do trabalho, pensei, imaginando Dale na sua mesa, trabalhando até altas horas da noite. Ele era muitas coisas, mas mandar mensagens sem parar geralmente não era uma delas. O chuveiro continuou ligado. Esperei, escutando. O zumbido parou. Alguns minutos depois, a água foi cortada. Subi as escadas silenciosamente como uma sombra. Ao chegar ao topo, ouvi sua voz, abafada, mas distinta, vinda do quarto. Eu sei. É complicado, mas vou dar um jeito. Só preciso de mais tempo. Seu tom era sussurrado, urgente. Parei em frente à porta, minha mão pairando sobre a maçaneta. O farfalhar de papéis. Um suspiro baixo. Então, um clique rápido, como o de uma ligação telefônica encerrada. Frank, é você? Sua voz, quando finalmente falou, soou frágil, quase oca, como se ela estivesse tentando parecer normal. Empurrei a porta.
Ruth estava parada perto da cômoda, enrolada num roupão grosso de tecido felpudo. Ela tinha um punhado de papéis amassados na mão, incluindo um recibo de hotel. Com um movimento apressado, os olhos arregalados, ela os enfiou no bolso. Só estou organizando os recibos antes que se percam, disse ela rápido demais. Com quem você estava falando? Perguntei, mantendo o olhar fixo nela. Ela pigarreou. Só estou deixando um recado na caixa postal do Dale. Esqueci de contar a ele sobre os detalhes do Jameson. Ela evitou meu olhar, puxando um fio solto do roupão. Você poderia pegar meu carregador de celular no carro. Acho que ainda está no console. Meu celular está quase sem bateria. Eu conhecia seus sinais. O jeito como ela tocava o pescoço, as palavras que falavam rapidamente, o leve tremor na voz quando tentava se safar de alguma situação. Ela não estava olhando para mim. Assenti, decidindo entrar no jogo por enquanto. Claro, sem problema. Lá embaixo, na garagem, o BMW tinha um leve cheiro do perfume dela e de algo mais, metálico e desconhecido. Abri a porta do motorista, procurando o console. Não estava lá. Verifiquei o banco do passageiro. Nada. Ao me endireitar, algo me chamou a atenção sob o quebra-sol. Um pedaço de papel. Puxei-o para baixo. Era uma multa de estacionamento. Magnolia Resort and Spa. Datada de ontem, 23/18/47. Ruth tinha me dito que ia jantar com clientes. Um jantar tardio aparentemente em um resort a uma boa hora da cidade. Peguei meu celular, tirei uma foto rápida da passagem e aguardei cuidadosamente de volta no lugar. O carregador finalmente o encontrei, conectado à tomada do banco de trás. Voltei para a casa silenciosa com o carregador na mão. Ruth já estava na cama, coberta até o queixo, respirando calma e regularmente. Ela fingia estar dormindo. O sol já estava alto quando acordei. A cama ao meu lado estava vazia, os lençóis arrumados. Senti o ponto fresco onde a cabeça de Ruth estaria, uma pequena depressão no travesseiro. Um rápido olhar para o relógio do lado dela da cama mostrou 8h17. Nada de Ruth. Apenas um leve aroma do seu shampoo pairando no ar. Na bancada da cozinha, ao lado da cafeteira, havia um pequeno bilhete, dobrado com cuidado. Reunião cedo, amor, assuntos relacionados ao Jameson. O café está pronto. Te amo, Frank. Sua letra era apressada, um pouco torta. O café estava de fato pronto, escuro e fumegante, exatamente como eu gostava. Servi-me uma caneca, o calor penetrando em minhas mãos, mas isso pouco fez para dissipar o frio que me consumia por dentro. Sentei-me no balcão da cozinha, tomando um gole de café, enquanto a luz da manhã pintava o ambiente com tons de amarelo pálido. Meu olhar se desviou para o laptop. Abri-o e naveguei até o extrato do nosso cartão de crédito conjunto. Meus dedos pareciam pesados no touchpad. Rolei a tela para baixo, passando pelas compras de supermercado e gasolina. Lá estava. 2 cobranças do Magnolia Resort and Spa. Uma de quinta-feira à noite, outra de sábado à noite. Os R$ 389 à liscada. E mais abaixo, outra transação. Precious Moments Jewelry. Os R$ 8.473,20. Datada de sexta-feira. Ruth tinha me dito que estava hospedada em um Hilton, um hotel de negócios comum, não um resort a 1 hora de carro de Detroit. A compra da joia foi ainda mais estranha. Ruth não era de comprar joias caras por impulso, não desse jeito. Ela gostava de coisas práticas, discretas. Isso era extravagante. Eu conhecia Ruth. Ela era advogada corporativa, perspicaz e meticulosa. Ela se guiava por fatos, por evidências. Suspeitas não bastavam para ela. Ela as desmontaria peça por peça, com lógica fria. Eu precisava de mais. Provas. Algo concreto que ela não pudesse refutar. Naquela noite, ela chegou em casa mais tarde do que o habitual. Eu fingia ler as notícias, mas meus olhos não paravam de se voltar para o relógio. Ela entrou carregando uma sacola grande com aparência cansada, mas ainda com aquele brilho estranho e distante. Dia difícil? Perguntei, tentando parecer casual, minha voz soando monótona até para mim mesma. Pode-se dizer que sim, respondeu ela, largando a bolsa perto da porta. O acordo com Jameson é complicado, tem muitas variáveis. Ela mal fez contato visual, já pegando o celular. Seu polegar deslizou pela tela, digitando uma mensagem. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, surgiu em seus lábios antes que ela se controlasse e sua expressão se tornasse neutra. A gente devia dar uma escapadinha qualquer dia desses. Arrisquei, observando-a. Só nós duas. Talvez uma viagem de fim de semana para Traverse City, para respirar ar puro. Seus olhos se voltaram para o celular, depois para mim.
Um pequeno sorriso logo disfarçado. É, talvez. Ela hesitou. Na verdade, talvez eu precise ir a Atlanta na semana que vem, para o acordo com a Jameson, encontrar algumas pessoas da equipe deles na costa leste. Sua resposta veio rápido demais, suave demais, ensaiada demais. Era o mesmo tom que ela usava quando tentava fechar uma negociação difícil, quando sabia que a outra parte estava em desvantagem. Depois do jantar, ela foi tomar banho. Esperei até ouvir a água correndo, o zumbido constante vindo do andar de cima. Meu coração disparou. Aquilo parecia ser errado, invasivo, mas a alternativa era pior. Peguei o celular dela no balcão da cozinha. Parecia pesado na minha mão, uma pequena placa preta de segredos. Tentei as senhas de sempre, a data do aniversário dela, a minha, nada. Então, por um palpite, tentei a do nosso aniversário de casamento, 0815. Abriu. Prendi a respiração, rolei a tela pelos aplicativos dela, tentando parecer indiferente, como se estivesse apenas checando a previsão do tempo. Então eu vi. Um ícone pequeno e inofensivo em formato de balão de fala com um dado fraco, quase invisível. Bate-papo sussurrado. Abri. A tela mostrava uma única conversa, identificada como D. Meu estômago embrulhou. Percorri as mensagens, minhas mãos tremendo tanto que quase deixei o telefone cair. Mal posso esperar para te ver de novo. Atlanta será perfeita. Não conheço ninguém lá. Dizia uma mensagem de T. Resposta de Ruth. Detesto mentir para ele, mas que outra escolha eu tenho? É mais fácil assim. Ele nunca entenderia. Mais rolagem. Piadas íntimas que eu não reconheci. Memórias compartilhadas das quais eu não participei. Planos para futuros fins de semana. Sussurros de uma vida sendo construída sem mim. As palavras se confundiam, mas o significado era brutalmente claro. Minha visão embaçou. O ar parecia rarefeito, cortante. Memorizei o que pude. As datas, os nomes, as implicações. Minha mente trabalhava a mil tentando juntar as peças do quebra-cabeça que agora eu segurava em minhas mãos trêmulas. Então, com uma calma fingida que eu não sentia, bloqueei o telefone e o coloquei de volta exatamente onde o havia encontrado. Momentos depois, eu estava de volta ao sofá, com os olhos fixos na TV, passando um documentário sobre criaturas das profundezas, quando Ruth saiu do chuveiro com cheiro de lavanda. Na manhã seguinte, liguei para o escritório. Não estou me sentindo bem, murmurei ao telefone. Vou tirar um dia de folga por doença. As palavras pareciam bem verdadeiras. Minha cabeça latejava, meu estômago embrulhava, eu precisava pensar. Precisava decidir qual seria meu próximo passo. Peguei meu velho celular de flip, aquele que eu guardava no porta-luvas para emergências, e disquei um número que não usava há anos. Gary? Eu disse, quando ele atendeu no terceiro toque. É o Frank. Você está ocupado esses dias? Combinamos de nos encontrar em Springfield, a cidade vizinha, em uma lanchonete conhecida pelo café velho e pelas mesas discretas. A mesa do restaurante tinha um leve cheiro de café velho e produto de limpeza industrial. Gary, com o rosto marcado por uma vida difícil e noites em claro, ouvia enquanto eu explicava tudo. Os recibos do Magnolia Resort, a estranha cobrança de joias, o aplicativo de mensagens Whisper, o bilhete apressado de Ruth, suas respostas evasivas, a multa de estacionamento. Cada detalhe parecia um caco de vidro, afiado e frio, enquanto eu o resgatava da minha memória e o colocava sobre a mesa de fórmica lascada entre nós. Ele mexeu um pacote de açúcar no café, com os olhos firmes, sem piscar. Não havia julgamento em seu olhar, apenas uma calma profissional. Então, disse ele pousando a colher com um clique suave. Você quer que eu a siga? Assenti com a cabeça, a palavra presa na garganta. Quero saber a verdade. Toda ela. Preciso entender o que está acontecendo no meu casamento, Gary. O que ela está fazendo? Com quem ela está? O desespero na minha voz me surpreendeu, mesmo enquanto eu falava. Eu precisava saber, não apenas suspeitar. Precisava de fatos claros e inegáveis. Gary concordou em iniciar uma vigilância discreta, focando-se inicialmente nos movimentos de Ruth pela cidade, especialmente nos dias que antecederam sua alegada viagem a Atlanta. Ele perguntou sobre sua rotina habitual, a marca e o modelo de seu carro e o endereço de seu escritório. Anotou tudo em um pequeno caderno gasto. Nos dias que se seguiram, Ruth tornou-se ainda mais distante. Seu celular era um acessório permanente em sua mão, sua atenção sempre voltada para outro lugar. Suas histórias ficaram mais complexas. Cheguei tarde com a equipe da Jameson, dizia ela,
chegando em casa depois das 9, com um leve cheiro de um perfume que eu não reconhecia. Ou, novas exigências de um cliente, Frank. Estão pressionando bastante. Ela enumerava detalhes de reuniões e propostas, mas seus olhos atraíam, desviando o olhar se eu a encarasse por muito tempo. A pressão de fingir que estava tudo bem, de observar cada movimento, cada palavra dela, era imensa. Era como viver debaixo d'água, cada respiração um esforço consciente. Eu me pegava a analisando minuciosamente, tentando encontrar os sinais, as pequenas rachaduras em sua compostura. Minhas próprias emoções estavam reprimidas, um peso enorme no peito. Eu não podia me dar ao luxo de demonstrar nada. Ainda não. Ela começou a trazer pequenos presentes para casa. Um livro novo para mim, um frasquinho de perfume caro que eu não teria escolhido por conta própria. Uma vez, uma cerveja importada rara que ela sabia que eu gostava. Pareciam forçados, talvez ofertas para apaziguar a consciência. Seus gestos eram exagerados, repentinos demais, quase frenéticos. Então, uma semana depois, Gary ligou. Sua voz era baixa, desprovida de emoção, apenas os fatos. Ela está a caminho, Frank. Acabou de sair para o aeroporto. Voo 147 da Delta para Atlanta, mas os detalhes da viagem não batem com uma conferência corporativa. Como assim? Minha voz estava tensa. Verifiquei a reserva dela. Ela tem um quarto no The Veridian. É um hotel boutique no centro da cidade. Não uma das grandes redes de hotéis corporativos que a empresa dela costuma usar. Também não há nenhuma conferência listada lá. Ele fez uma pausa. E ela não está sozinha. Prendi a respiração. O que você quer dizer? Consegui algumas fotos preliminares, disse ele. Discretas, à distância. Ela foi recebida no aeroporto por um homem. Eles pegaram um táxi juntos até o hotel. Vi-os fazer o check-in. Um homem? Sim. O rosto está um pouco obscurecido nas fotos, mas definitivamente não é você, Frank. Encarei o telefone na minha mão, o metal polido gelado contra a minha orelha. O pavor no meu estômago, que havia sido uma dor surda por dias, agora se solidificou numa dor fria e intensa. E as joias? Perguntei num pensamento repentino. Já investiguei isso também, continuou Gary com a voz firme. Precious Moments. Não é o que você imagina. É uma loja de luxo especializada em peças personalizadas. Sua esposa comprou um relógio masculino gravado, bem caro, com um mecanismo suíço. A foto chegou ao meu celular instantes depois, uma imagem granulada com zoom. Ruth, seus cabelos loiros brilhando, um largo sorriso no rosto, de braço dado com um homem. Ele era alto, moreno, de costas quase totalmente para a câmera, mas o ângulo mostrava seu braço, a mão repousando na parte inferior das costas dela. Familiar demais. Íntimo demais. Quem é ele, Gary? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Estou trabalhando nisso. Estou cruzando informações de voos, listas de hóspedes de hotéis e depois consultando as redes sociais e registros corporativos. Me dê algumas horas. Algumas horas depois veio a segunda ligação. Consegui falar com ele, Frank. O nome dele é Travis Miller, gerente sênior de contas da Sterling & Finch. Eles são concorrentes diretos da empresa da Ruth. Ele trabalha no escritório de Chicago, mas viaja bastante para Atlanta. Não tem nenhuma ligação com a Jameson. Não tem nenhum negócio oficial com a empresa da Ruth. As peças se encaixaram, de forma nítida e dolorosa. As datas, os locais, o relógio caro, o aplicativo secreto, as conversas sussurradas. Travis Miller. T. Estava tudo ali, inegável. A casa estava silenciosa demais. Um silêncio que zumbia nos ouvidos, preenchia cada canto e deixava o ar pesado e denso. Passei a tarde organizando meticulosamente as evidências. As fotos impressas da multa de estacionamento do Magnolia Resort, datada das 23h47. Os extratos do cartão de crédito com as cobranças destacadas dos quartos do resort, da joalheria, do carro alugado em Atlanta. O relatório do Gary, uma impressão nítida detalhando a biografia do Travis Miller, sua empresa, sua agenda de viagens. E as capturas de tela do chat do Whisper, arrepiantes em sua brevidade. Cada item foi para uma pasta simples de papel pardo, com divisórias e tudo organizado, pronto para ser exibido. Eu não sentia nada além de uma determinação fria e inflexível. Ruth chegou em casa por volta das 7, seu horário habitual após uma viagem de negócios. Sua pequena mala de mão a seguia, com uma pequena caixa de presente, embrulhada em papel colorido, na mão. Seu sorriso era ensaiado, um pouco largo demais, um pouco rápido demais.
Atlanta foi um inferno, disse ela, soltando um suspiro teatral ao largar a mala perto da porta. Voos longos, reuniões intermináveis. Mas acho que fechamos o negócio. Ela estendeu o presente. Vi isso e lembrei de você. Peguei a caixa. Era uma gravata. Pude perceber pelo peso. Uma gravata cara, provavelmente. Obrigado, disse com a voz monótona. Não a abri. Preparei o jantar. Um prato simples de massa. Jantamos em silêncio, o tilintar dos garfos nos pratos era o único som. O ar na sala de jantar estava denso, carregado de presságios, mas Ruth parecia deslizar por ele, ocasionalmente fazendo um comentário sobre sua agenda exaustiva ou um cliente difícil. Eu apenas assenti, com o olhar fixo no prato. Depois que terminamos, limpei a mesa e voltei, segurando a pasta de papel pardo. Coloquei-a delicadamente sobre a madeira polida, deslizando-a para o lado dela da mesa. Ruth, eu disse com a voz firme, precisamos conversar sobre Atlanta e Charlotte. Charlotte era o nome da mulher do Magnolia Resort. Eu me lembrei de ter lido isso no relatório inicial de Gary. Seu rosto, que momentos antes estava relaxado, endureceu. O sorriso ensaiado desapareceu. Do que você está falando, Frank? Foi uma viagem a trabalho. Você sabe disso. A conta da Jameson. Tudo dentro da lei. Ela tentou se livrar de mim, acenando com a mão como se estivesse espantando uma mosca. Não hesitei. Abri a pasta. Primeiro, a foto da multa de estacionamento, com a face para cima. Depois, os extratos do cartão de crédito, com as linhas destacadas em amarelo. Este é o Magnolia Resort, Ruth. Não o Hilton em que você me disse que estava. E isto, eu disse, deslizando as fotos dela e de Travis, tiradas por Gary, sobre a mesa, é você, em Atlanta fazendo check-in em um hotel boutique com este homem. Eu não precisava dizer o nome dele ainda. Não é um cliente, não é um colega. Seus olhos percorreram as fotos, voltando-se para o meu rosto. A cor sumiu de suas bochechas, deixando-as completamente brancas. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. Então, peguei meu celular, naveguei até as capturas de tela do chat do Whisper, ampliei o texto, segurei o celular, inclinando-o para que ela pudesse ler as mensagens. Mal posso esperar para te ver de novo. Atlanta será perfeito. Não conheço ninguém lá. E a resposta dela. Odeio mentir para ele, mas que escolha eu tenho? É mais fácil assim. Ele nunca entenderia. Abaixei o celular. É isso que complicado significa, Ruth? Sua compostura desmoronou. Era como assistir a um prédio desmoronar, tijolo por tijolo, de forma dolorosa. Seu rosto se contorceu. Uma mistura de choque, medo e uma culpa inegável. Suas mãos voaram para a boca, abafando um suspiro. Frank, eu posso explicar. As palavras saíram quase como um sussurro. Minha voz, geralmente tão calma, tão controlada, se elevou. Explique o quê, Ruth? Explique por que você mentiu para mim durante meses? Explique por que você comprou um relógio de $8.000 para outro homem? Peguei a fatura do cartão de crédito e apontei para a cobrança da Precious Moments. Explique por que você estava hospedado em um resort quando me disse que estava em uma conferência. Explique qualquer coisa. Lágrimas brotaram em seus olhos e escorreram pelo seu rosto, borrando a maquiagem tênue que usava. Ela estendeu a mão por cima da mesa, trêmula, tentando tocar a minha. Recuei, cerrando o punho sob a mesa. Eu não suportava seu toque. Simplesmente aconteceu, Frank. Ela soluçou, as palavras saindo atropeladas, quebradas e desesperadas. Eu não queria que acontecesse. Ele me entendeu. Eu me senti compreendida. Entendi? Inclinei-me para a frente, minha voz perigosamente baixa. Te vi? Quem é Travis, Ruth? Há quanto tempo? O que ele significa para você? Exigi saber tudo, a verdade completa e cruel, sem mais meias respostas. Ela respirou fundo com a voz trêmula, enxugando os olhos com o dorso da mão. Meses, admitiu com a voz rouca. Começou casualmente, num encontro com clientes. Depois simplesmente piorou. A pressão no trabalho, as preocupações financeiras, nós... Você sempre parecia tão ocupado, tão distante. Eu me sentia ignorada. Olhei para ela, a mulher com quem me casei 8 anos atrás. A mulher que compartilhou minha cama, minha vida, meus sonhos. Mas tudo o que vi foi uma estranha, o rosto manchado de lágrimas, suas palavras despedaçando tudo o que eu pensava saber. A base do nosso casamento, construída lentamente ao longo de quase uma década, agora jazia despedaçada no silêncio da nossa sala de jantar. A noite passou no silêncio opressivo de quartos separados.
Eu estava deitada no quarto de hóspedes, encarando o teto desconhecido, cada rangido da casa amplificando o vazio dentro de mim. Ruth estava no nosso quarto, mas eu sabia que ela também não estava dormindo. O ar estava denso, pesado com o peso da revelação, um cobertor sufocante. A manhã chegou, fria e cinzenta. O café que eu fiz estava amargo, refletindo o gosto na minha boca. Ruth finalmente desceu, com o rosto abatido, os olhos inchados e vermelhos. Sentou-se em frente a mim na bancada da cozinha, sem tocar na sua própria caneca intocada. Preciso entender, eu disse com a voz rouca de tanto uso. Tudo. Chega de omissões. Chega de meias-verdades. Ela assentiu lentamente, depois respirou fundo com a voz trêmula. Eu não sei, Frank. O trabalho estava muito estressante. Você estava sempre tão ocupado, sempre no escritório ou com seus projetos. Sua voz era baixa, cautelosa. Eu simplesmente sentia que não estávamos mais conectados. Como se você não me visse. Ela tentou racionalizar, pintando o retrato de uma esposa solitária dominada pelas circunstâncias. Isso não foi um acidente, Ruth, retruquei, com a voz fria. As mentiras, o planejamento, os gastos. Você escolheu esconder tudo. Você escolheu comprar um relógio para ele. Você escolheu ir para resorts a 1 hora de distância quando me disse que estava em um hotel. Empurrei o extrato do cartão de crédito em sua direção. Isso não foi um momento de fraqueza, foi calculado. Ela estremeceu, mas desta vez não desviou o olhar. Ele era encantador, atencioso, ele ouvia, ele me fazia sentir, vista como eu disse, importante, como se eu importasse. Ela descreveu Travis como se ele fosse um personagem de um romance, pintando-o com adjetivos. Gentil, atencioso, engraçado. Todas as coisas que ela insinuava que eu não era mais. Você o ama? A pergunta pairou no ar pesada e cortante. Ela hesitou, o olhar desviando-se para as mãos, que giravam o anel de casamento. É complicado, Frank. Não sei se é amor. Foi uma fuga, a sensação de algo novo, algo emocionante. Sua voz era quase inaudível. E agora, o que vamos fazer? Perguntei, forçando as palavras a saírem. Você vai terminar? Com ele? Ela ergueu o olhar, com os olhos suplicantes. Sim, claro. Por favor, Frank. Podemos resolver isso. Podemos fazer terapia. Podemos nos curar. Ela estendeu a mão por cima do balcão, pairando sobre a minha, querendo tocá-la. Mas eu não me movi. Olhei para ela, para a mulher que compartilhara minha vida, e a decepção pareceu profunda demais, abrangente demais. A confiança, outrora o alicerce de tudo, havia desaparecido, substituída por uma dor oca que parecia consumir meu âmago. Como poderei confiar em você novamente, Ruth? A pergunta não era retórica. Eu realmente não sabia. Conversamos sobre separação, sobre o futuro imediato, a logística da nossa vida confortável juntos. A casa, nosso antigo refúgio, agora parecia uma prisão de promessas quebradas, suas paredes ecoando com o silêncio do nosso vínculo despedaçado. Não havia filhos para considerar, apenas as ruínas das nossas vidas adultas. Ela fez um último apelo desesperado. Por favor, Frank, nos dê outra chance. Eu cometi um erro terrível. Eu sei que te magoei e sinto muito, muito mesmo. Suas lágrimas começaram a cair novamente, frescas e intensas. Senti uma determinação sombria me dominar, mesmo com o coração apertado. Preciso de espaço, Ruth. Preciso de tempo. E preciso saber que isso realmente acabou, que você está sendo honesta pela primeira vez. Eu ficava voltando ao porquê. Não apenas porque ela fez aquilo, mas porque nosso amor, ou o que eu pensava ser nosso amor, tinha dado tão errado. Será que algum dia existiu de verdade para ela? Será que tudo não passou de uma ilusão? Combinamos uma separação temporária. Ruth ficaria com sua amiga Clara por um tempo. Isso nos daria espaço para respirar, pensar e desatar os nós que se formavam em nossas vidas. Para aqueles que se perguntam como essas escolhas custosas realmente se desenrolam, fiquem até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Numa cidade pequena como a nossa, as notícias correm rápido, mesmo quando não são ditas. Os acenos educados dos vizinhos, o cuidado em evitar o contato visual dos amigos no supermercado. Eu sentia os sussurros antes de ouvi-los. O fato de Ruth estar hospedada na casa de Clara já era suficiente. As pessoas sabiam que algo estava errado, mesmo que não soubessem exatamente qual era a natureza da traição. Os motivos, por enquanto, permaneciam ocultos por trás de uma fachada educada de "vamos dar um tempo".
O relatório final de Gary chegou em um envelope pesado alguns dias depois. Era completo, clínico. Travis Miller, 42 anos, casado, com 2 filhos, morando em um subúrbio tranquilo de Chicago. Ele tinha uma casa de 2 andares e dirigia um SUV de modelo recente. Igualzinho a mim. Mais uma camada de engano, mais uma família destruída. O caso, segundo a cronologia de Gary, vinha acontecendo há quase 8 meses, com encontros regulares sob o pretexto de viagem a negócios. Sentei-me no escritório do meu arquiteto, encarando as páginas, depois o número de um advogado de divórcio que encontrei online. O nome também era Frank Henderson. Parecia uma piada de mau gosto. Liguei para ele. A conversa foi dolorosa, uma fria enumeração de bens, dívidas, pensão alimentícia, partilha de bens. Ele falou em partilha equitativa e divórcio sem culpa. A linguagem era estéril, abstrata, mas a realidade era crua, dilacerando o tecido da minha vida. Ruth, segundo me contou Clara, estava passando por dificuldades. O isolamento, os olhares de julgamento, as perguntas não ditas. Sua reputação profissional, construída meticulosamente ao longo de anos, parecia repentinamente precária. O contrato com Jameson, que antes era seu triunfo, agora parecia uma âncora pesada, puxando-a para baixo. Dentro de mim, uma batalha constante se travava. A raiva, aguda e intensa, muitas vezes dava lugar à humilhação, uma vergonha ardente por ter sido tão cega. E por baixo de tudo isso, uma profunda tristeza, uma dor lancinante pela vida que eu pensava ter, pela mulher que eu pensava conhecer. Eu questionava tudo, cada risada compartilhada, cada noite tranquila. Será que tudo aquilo era uma mentira? A imagem daquele relógio masculino caro, gravado e reluzente, me assombrava. $8.000, um símbolo tangível do investimento dela nele, um compromisso mais profundo do que qualquer jantar tranquilo que tivéssemos tido nos últimos meses. Era um lembrete constante de quão profundamente ela havia escolhido me trair. Tive que falar com minha irmã, Sarah. Ela morava em outra cidade, mas éramos próximas. Explicar a situação foi difícil. Escolhi as palavras com cuidado, evitando os detalhes mais sórdidos. Seu rosto, geralmente tão aberto, se contraiu numa mistura de choque e preocupação. "Oh, Frank", ela disse, com a voz suave. "Sinto muito." Aquele simples pedido de desculpas foi mais difícil de suportar do que qualquer raiva. As implicações financeiras de 2 casas já estavam se acumulando. Honorários advocatícios, aluguel do lugar temporário de Ruth, a divisão da nossa vida meticulosamente construída. Era um zumbido constante de ansiedade sob a superfície da minha dor. Ruth ligava às vezes do telefone de Clara. Sua voz era fraca, carregada do que parecia ser remorso. "Sinto muito, Frank", ela repetia sem parar. "Sinto sua falta, sinto falta da nossa vida." Mas eu tinha dificuldade em discernir a sinceridade daquele sentimento. Ela estava realmente arrependida pela dor que causara, ou era apenas pelas consequências que agora enfrentava? Era por mim ou por ela mesma? Havia uma tentação sombria no fundo da minha mente, um desejo de vingança. Ligar para a esposa de Travis, expô-los, ver suas vidas cuidadosamente construídas desmoronarem, assim como a minha. Mas meu senso de decoro típico do meio-oeste, arraigado e inflexível, me impedia. Não me faria sentir melhor. Não consertaria nada. Só causaria mais destruição. Percorri os cômodos da nossa casa. O lado dela no armário estava vazio. O cheiro do perfume dela havia desaparecido do travesseiro. Cada espaço, cada objeto, parecia ecoar a sua ausência. Um testemunho silencioso do fim de uma vida que eu havia planejado meticulosamente, construído com tanto cuidado. Além da traição, eu sofri. Sofri pela perda da mulher que eu pensava conhecer, pelas risadas, pela companhia silenciosa, pelos sonhos compartilhados. Sofri pelo futuro que imaginávamos juntas, um caminho confortável e previsível. Agora tudo havia desaparecido, evaporado como fumaça. Eu sabia, com uma certeza que me gelou até os ossos, que o caminho à frente seria longo, árduo e repleto de uma dor que nenhuma solução rápida poderia aliviar. As semanas se transformaram num ritmo silencioso e doloroso. Ruth ligou, sua voz mais suave, mais humilde do que eu jamais ouvira. Ela se desculpou, novamente, desta vez com uma convicção que parecia mais genuína. Contou-me que havia terminado com Travis, que via a destruição que causara. Eu ouvi, segurando o telefone com força, as palavras me envolvendo, mas o perdão parecia impossivelmente distante, uma margem que eu ainda não conseguia enxergar. As cicatrizes eram recentes demais, profundas demais.
A notícia chegou aos poucos à rede de contatos de Gary. O casamento de Travis Miller estava mesmo em crise. As consequências das escolhas de Ruth estavam se espalhando, afetando vidas que ela provavelmente nem havia considerado. Isso não me trouxe nenhuma satisfação, apenas uma sensação ainda maior de danos colaterais. Ouvi dizer que Ruth também estava sob escrutínio profissional. A conta da Jameson, que antes lhe fora a carta na manga, agora estava manchada. Os rumores sobre sua conduta, as longas horas que ela passara fazendo networking em Atlanta, haviam chegado aos ouvidos certos. Sua ambição estava sendo vista sob uma perspectiva diferente. Encontrei pequenos confortos na minha rotina diária. As linhas precisas de um novo esboço arquitetônico, o zumbido suave das minhas ferramentas na oficina, o simples ato de preparar café em uma cozinha silenciosa. Tentei reconstruir uma sensação de normalidade, um ritmo constante que pudesse me sustentar em meio à turbulência emocional. Muitas vezes pensei em como tínhamos construído nossas vidas meticulosamente. O planejamento financeiro cuidadoso, os sonhos compartilhados de um futuro confortável, os esforços para manter nossa casa. Uma série de escolhas, destruiu tudo, como um vaso de cerâmica perfeitamente trabalhado que cai no concreto. A ilusão de controle, de previsibilidade, desapareceu. Um dilema moral me corroía por dentro. Deveria expor Ruth e Travis completamente? Enviar as fotos, os relatórios para seus locais de trabalho, para a esposa de Travis? Uma parte primitiva de mim queria fazer isso. Mas então imaginei as consequências, o espetáculo público, a humilhação ainda maior para todos os envolvidos. Acabei escolhendo o silêncio. Parecia um caminho mais forte, mais digno, um sofrimento silencioso preferível à inevitável confusão de um escândalo público. Entendi que a vida de Ruth havia se tornado cada vez mais isolada. Amigos, antes em comum, haviam escolhido lado silenciosamente ou simplesmente se afastado, desajeitados e inseguros sobre como se adaptar ao novo cenário. O confortável tecido social de nossa pequena comunidade havia se desfeito ao seu redor. Certa noite, sentei-me e escrevi uma carta para Ruth. Desabafei toda a raiva, a mágoa, a confusão, a traição. Cada emoção crua que vinha fervilhando dentro de mim havia semanas. Páginas cheias de palavras que eu jamais conseguiria dizer em voz alta. Quando terminei, li, dobrei cuidadosamente e guardei em uma gaveta. Nunca a enviei. Não era para ela, era para mim. Apesar de todas as respostas que eu havia descoberto, algumas perguntas persistentes ainda me assombravam. Quais eram as rachaduras mais profundas em nosso casamento que eu não havia percebido? Ou pior, que eu havia ignorado? Será que eu estava tão focada no meu trabalho, no nosso futuro juntos, que não havia notado a erosão gradual daquilo que era realmente importante? Encontramo-nos no escritório de Frank Henderson para discutir a partilha de bens. A conversa foi fria, legalista, focada em números e ativos. Mascarou anos de história compartilhada, de intimidade, de duas vidas entrelaçadas. Ela parecia cansada, sua ambição ainda presente, mas contida, carregada de um visível arrependimento. Seu sucesso profissional, a conta da Jameson, ainda era dela, uma vitória de certo modo. Mas eu sabia, e ela sabia, que parecia vazio, maculado, um troféu conquistado a um preço muito alto. Por um breve instante, enquanto ela conversava com seu advogado sobre alguma nuance jurídica, vislumbrei a antiga Ruth, a mulher inteligente, ambiciosa e vibrante por quem me apaixonei tantos anos atrás. Mas logo se dissipou, substituída pela máscara de contrição e pelas rugas de cansaço ao redor dos olhos. Não houve reconciliação dramática, nem triunfo vingativo, apenas o lento e doloroso processo de duas vidas se desprendendo centímetro por centímetro, como raízes antigas sendo arrancadas de um solo resistente. Meses depois, o divórcio foi finalizado. Um documento frio e legal, assinado e selado, marcou o fim oficial do nosso casamento. Permaneci na casa, agora verdadeiramente minha, repleta de fantasmas e ecos de uma vida que já foi. Reorganizei os móveis, pintei a sala de estar de um novo tom de cinza, tentando dar uma sensação de novidade, apagar o passado. Soube que Ruth havia se mudado para Chicago por uma nova oportunidade de emprego, uma chance de escapar dos sussurros e do peso de seu engano. O próprio casamento de Travis Miller, Gary me informou, também havia desmoronado. Sua carreira sofreu um baque, uma consequência silenciosa que ecoava a quilômetros de distância.
Retomei timidamente o contato com o mundo, com os amigos, com a família, começando lentamente a confiar novamente no chão sob meus pés. As lições estavam gravadas profundamente. A dolorosa realidade da traição, a absoluta necessidade da honestidade e a terrível fragilidade dos relacionamentos. Refleti sobre o panorama moral mais amplo, como as escolhas, mesmo as privadas, reverberam, afetando tantas vidas. Ruth pagou um preço alto, não apenas a perda do nosso casamento, mas também uma reputação manchada, o peso esmagador de suas ações. Visões de um futuro, uma vida além da sombra da traição, começaram a surgir, tênues a princípio, depois mais brilhantes. Alcancei uma aceitação silenciosa, não o perdão, mas uma libertação da raiva e da dor avassaladoras. Encontrei resiliência, uma força tranquila típica do meio-oeste americano, simplesmente em suportar, em seguir em frente com a sabedoria conquistada a duras penas. Algumas feridas, eu sabia, nunca cicatrizam completamente, mas deixam cicatrizes, tornando-se parte de quem você é, um testemunho do que você sobreviveu. Anos se passaram. Vi Ruth uma vez num posto de gasolina a 1 hora daqui, numa cidade que raramente visitava. Ela parecia mais velha, o cabelo preso, um cansaço no olhar. Trocamos um breve aceno educado, um reconhecimento cansado que dizia muito. O fogo havia se apagado, substituído por um silencioso reconhecimento de uma história compartilhada. Fui embora, deixando-a e o passado para trás, olhando para um novo horizonte, ainda distante, mas já não envolto em escuridão. O futuro tranquilo e solitário se estendia diante de mim. O zumbido silencioso da casa vazia era um lembrete constante. Nada mais de bilhetes matinais, nada mais de telefonemas apressados. O divórcio, finalizado meses atrás, havia rompido os laços legais, mas as cicatrizes emocionais permaneciam, uma topografia complexa na paisagem da minha vida. Eu havia aprendido a conviver com elas, não a esquecê-las, mas a integrá-las. Passava meus dias no ritmo familiar do meu trabalho, as linhas precisas da arquitetura em forte contraste com o desmoronamento caótico do meu passado. Não houve grandes epifanias, nem confrontos dramáticos, apenas o processo lento e constante de reconstrução, peça por peça, com cuidado. Ruth havia seguido em frente para uma nova cidade, uma nova vida, o zumbido distante de sua ambição a levando embora. Eu havia encontrado uma resiliência silenciosa na perseverança, no simples ato de seguir adiante. O futuro, antes tão claro, agora era um horizonte aberto, ainda indefinido, mas não mais obscurecido pela traição. Eu havia aprendido a confiar no silêncio, a encontrar consolo na batida constante da minha própria vida.